saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria também de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Os irmãos encontraram? Amém? Misericórdia. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza da fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes que façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Eu gostaria de tirar 10 minutos ou 5 minutos antes da nossa pregação, para que nós possamos poder sair dos nossos lugares, dar um abraço no outro irmão, aquele que está ao nosso lado, aquele que está longe, aquele que você deseja dar um abraço e você ainda não viu ele esta noite. O objetivo de todo culto, antes de adorar ao Senhor, antes de trazer a nossa oferta viva, santa e agradável, é congregarmos, é dar um pouco de nós mesmos aos outros, dar um pouco da esperança que há em nós aos outros, dar um pouco do nosso amor aos outros. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a sair do seu lugar, dar um abraço no mínimo 100 pessoas que estão ao seu lado. Diga paz tenha, diga você é amado por Deus, e Deus abençoe neste lugar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Por maior que seja a igreja, a quantidade de membros e número de pessoas, às vezes nós perdemos essa noção, contato pessoal com os outros, com os irmãos. Revemos alguns rostos antes esquecidos e praticamos o que a palavra de Deus diz acerca do que é ser igreja, do que é ser corpo de Cristo, fazer parte de um corpo muito maior do que a gente imagina, ter o contato com cada um de vocês. Então, em nome da evangelizadora, em nome da Igreja de Jesus, sintam-se todos abraçados pelo próprio Espírito de Deus, na certeza que somos uma família, totalmente ligada, unida pelo sangue do Cordeiro, amém? Ainda em Hebreus, eu convido os irmãos a ir um pouquinho mais à frente, no capítulo 12,
no versículo de número 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amém? Os irmãos acharam? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e que está sentado à destra do trono de Deus. Curve sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está o teu povo, Jesus. Nós rogamos essa noite, Pai, para que a tua palavra, Senhor, venha transformar-nos. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, ser o centro de tudo que será dito neste lugar. E que o propósito pela qual, Senhor, ela foi lançada aos nossos corações, ela venha frutificar, Senhor. Que o Senhor venha achar coração fértil. E que nada, Senhor, possa roubar a atenção quando a tua palavra está sendo pregada. Então, dá-nos, Senhor, entendimento e guia-nos, ó Pai, para o correto entendimento daquilo que tu quer para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Hebreus é um texto bastante marcante. Ele tem diversas lições preciosas para as nossas vidas. Só que eu não podia começar esse texto fazendo observação do início, quando a Bíblia diz, quando o texto diz, portanto, esse conectivo, esse articulador, ele denota uma conclusão de uma ideia que está sendo posta antes. Então, para a melhor compreensão do que a gente vai falar essa noite, é muito bom, ou melhor dizendo, é essencial que nós olhemos o que está no contexto dessa passagem. O texto começa dizendo, portanto, está dando uma ideia de conclusão, de uma ideia que tem sido pregada antes. E o que vem antes desse texto? O capítulo 11 traz uma ideia. O autor aos Hebreus começa explicando e nos mostrando uma galeria e uma lista de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra. É a famosa lista dos heróis da fé. O autor aos Hebreus começa explicando o que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é aquilo que se espera e se crê. Ele começa a explicar o que significa a fé. E depois disso, ele começa a exemplificar o que significa a fé, através da vida dos grandes vultos que passaram pela história do Antigo Testamento. Ele começa a partir de Abraão, contando que Abraão, pela fé, saiu da sua casa de Ur dos Caldeus e foi para uma terra desconhecida, uma terra estranha, largou tudo o que tinha em direção a um lugar que não sabia onde era. Pela fé, seu filho também Isaac, pela fé, e esse sempre se repete pela fé e pela fé. Deus está nos dizendo que Ele começou uma obra na vida do seu povo, através da fé que existia neles, e que essa fé foi capaz de fazer com que pessoas simples e humildes se transformassem nos maiores heróis que essa terra já teve, muito mais que os heróis da Marvel, muito mais que os heróis da DC Comics, muito mais que qualquer outro tipo de herói que a gente possa imaginar. Homens simples, homens como nós, pessoas falhas e humildes, pessoas que são suscetíveis aos erros e às coisas erradas,
E o que a Bíblia está nos dizendo é que esses homens, Deus os chama com um propósito. E no capítulo 12, ou melhor, no final do capítulo 11, no verso 39, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Após listar todos esses heróis, após listar todos esses homens e mulheres de Deus que pisaram na terra, o texto no final do capítulo 11 vai nos dizer o seguinte: ora, todos estes que obtiveram o bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Apesar de tudo que Deus fez na vida desses homens, apesar da vida grandiosa, deles terem experimentado coisas que parecem ser inimagináveis, eu não consigo mensurar o que seria viver o que Moisés viveu. Eu não consigo imaginar. E sinceramente falando, não existe nenhum tipo de cinema capaz de captar o que aconteceu na abertura do Mar Vermelho, o que aconteceu após os eventos, uma coluna de fogo, coisas inimagináveis. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles, contudo, não obtiveram a concretização das promessas. E o texto aí continua: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o texto quer dizer é o seguinte, irmãos: esses homens e mulheres de Deus, Deus os chamou, Deus os capacitou, Deus fez a sua obra através da vida deles, Deus fez o que tinha que fazer na vida deles. Contudo, eles não concretizaram as promessas, porque ainda existiam coisas a ser feitas, não através deles, mas através de nossas vidas. Existe uma carreira, existe uma corrida que precisa ser feita e que precisa ser concluída para que todos eles, não só os do Antigo Testamento, não só os heróis da fé do Novo Testamento, não só os heróis da fé no decorrer da história da igreja cristã, mas que todos nós precisamos cumprir a nossa parte para que todos nós recebamos o prêmio da soberana vocação em Deus, para recebermos a concretização das promessas. Portanto, precisamos correr. Está posta sobre nós uma carreira. Há um legado a ser seguido. Há algo a ser continuado. Há algo para darmos prosseguimento de uma coisa grandiosa que foi começada. De sorte que mesmo esses homens, experimentando o que eles experimentaram, não concretizaram sem antes nós terminarmos a nossa parte. E aqui eu me recordo da ilustração do atletismo, de um revezamento. Eles concluíram a parte deles. Eles fizeram o que foram propostos a ser feito. Eles fizeram a sua parte. Porém, mesmo ele obtivendo grandes coisas, eles só podem ter sua alegria plena, completa, a concretização da promessa, quando nós concluímos também a nossa. O bastão passou para nossas mãos. O bastão do Evangelho, da fé, o bastão da obra de Deus foi passando de geração em geração. Existe uma obra que começou em Cristo Jesus, o autor, e que ela vai culminar no próprio Jesus. E agora nós precisamos chamar a responsabilidade. O que o texto está nos dizendo é que corramos. Agora é conosco, agora é com vocês, agora é com a gente. E o que precisamos entender, eu fui rever
um vídeo que eu gosto muito, toda vez que eu assisto eu me emociono. E eu assisti ao vivo, na verdade, a transmissão ao vivo, da medalha de prata que o Brasil teve nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, no revezamento 4x100. É algo estupendo. Foi um momento esportivo marcante. A gente observou ali toda essa analogia que eu estou dizendo aqui em curso. A gente experimentou aquilo ali ao vivo. E é muito marcante ver como os atletas, eles têm os seus papéis, e quando nós vemos as imagens, a gente percebe que quando um termina, o outro fica torcendo pelo outro. O outro entrega seu bastão. Porém, mesmo que ainda ganhando ou perdendo, eles não podem comemorar, eles não podem ter o que foi prometido para eles enquanto os outros não terminarem. E eu assistindo o making off, vendo as entrevistas daquela medalha, aquela histórica medalha, eu vendo o quanto aqueles atletas eles se esforçaram, o que eles passaram para ganhar aquela medalha de prata. Eu vendo o primeiro cara que fez o revezamento, eu esqueci o nome dele agora, ele chegou a dizer que correu aquela final com a distensão na virilha. Não tinha outro para ir. Não podia mais fazer substituições. Não tem como mais. Da semifinal para a final, tem que ser os 4 que terminaram a semifinal, tem que ir para a final também. E é que você vê o vídeo, após ele concluir o seu percurso, ele leva a mão na virilha. Ele vê que a parte dele tem que ser feita mesmo com esforço. Isso fala muito ao meu coração, porque falta em nós muitas vezes essa responsabilidade, esse senso de é comigo. Não, a palavra de Deus não é para outro. A urgência do Evangelho não é para outra geração, é para nós. A gente às vezes vem para o culto, vê muitas palavras, vê muitas coisas, muitas ordenanças, muitos mandamentos, e poxa, fica, não é para mim. Não, aquilo ali é para o pastor, aquilo ali é para meu líder. Exortar alguém, ensinar alguém, não é para mim. Discipular outras pessoas é para o pastor, é para as lideranças da igreja. Mas nós não tomamos a responsabilidade e chega, não, é eu, é comigo. Não é outro, não é o que está do meu lado, é comigo. Isaías, quando olhou tudo isso, disse, Senhor, eis-me aqui. É comigo. Essa fase, quem tem que percorrer, esse bastão, quem tem que carregar sou eu. Não tem mais ninguém. Não tem outro. Não existe forma de substituição. Todos nós fomos chamados. Todos temos essa responsabilidade. Somos uma família, como foi cantado aqui. Cada um com sua função, cada um com seu propósito. E se um falhar, ou se um vier a exercer o seu papel de maneira relaxada, ou exercer seu papel de maneira irresponsável, todo o trabalho pode ser comprometido. Por isso que o texto está nos dizendo que existe uma grande nuvem de testemunha. Hoje no Evangelho eu enxergo isso e percebo o que é que eu estou fazendo na minha vida. Quando eu olho pessoas que viveram já, quando eu olho o que essas pessoas viveram aqui, o que elas tiveram que passar, quando eu vejo o que elas tiveram que se esforçar, o que elas tiveram de se abnegar para fazer o que fizeram, e eu olho para a minha vida e percebo que muitas vezes não há esse ardor, não há essa vontade. Então precisamos de gente, precisamos de pessoas dispostas a assumir sua responsabilidade, a dizer que o bastão que foi passado é comigo. A igreja de Jesus dos tempos de hoje está com o bastão na mão. E se nós não fizermos a nossa parte, milhões, milhares de pessoas vão perecer. Se nós não fizermos o nosso papel com diligência, com excelência, pessoas vão morrer, pessoas perecerão, e isso por conta de nossa negligência, de nossa irresponsabilidade. Então, sabemos que existe uma corrida, sabemos que não está proposta uma corrida, existe um legado que tem que ser passado adiante.
E o peso é muito grande, irmãos. Trata-se nada mais, nada menos do que a única resposta para o mundo perdido. Trata-se da única coisa capaz de resolver os problemas, a única coisa que pode dar sentido à vida e à nossa existência. O peso é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Por isso que muitos se abstêm dela, muitos se poupam, porque se amedrontam diante do tamanho do desafio. Mas essa noite eu quero que Deus nos chacoalhe. Essa noite eu quero sair daqui desafiado por Deus a encarar a responsabilidade do que é servir o Evangelho de Jesus. É como se fosse uma final da Copa do Mundo, onde está na disputa dos pênaltis e você diz: eu quero bater, eu vou lá bater. Me dá essa responsabilidade, eu vou lá. Eu não vou me acovardar, eu vou correr com diligência a carreira que nos está proposta. Amém? Sabendo disso, sabendo que existe uma carreira, sabendo que existe uma corrida a ser feita, e que sem ela, todos os demais não vão ganhar o seu prêmio, eu preciso observar algumas coisas. Vamos voltar ao texto do capítulo 11, do verso 39. Hebreus capítulo 11, verso 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos estes que tiveram bom testemunho da sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Primeira coisa que eu entendo, o que vai nos auxiliar na nossa corrida, na nossa vez, na nossa chance, o entendimento que precisa estar fixo em nossas mentes, para que a gente conclua a nossa carreira de maneira diligente e responsável, é a noção que nós temos das promessas de Deus. Eu fiquei lendo esse texto, o que tem a ver? O texto começa a falar da fé, começa a falar dos heróis, mas termina falando de promessas. Como pode isso acontecer? O que é que tem a ver? Qual a correlação disso tudo? E eu parei para analisar toda a ideia central do que o texto, o autor de Hebreus está dizendo aqui, que para a gente concluir a nossa vez, a gente concluir a nossa carreira, é necessário a gente ter noção daquilo que Deus nos dá. É necessário a gente ter noção daquilo que Deus quer de nós. Então, as promessas que Deus faz, a gente muitas vezes foi ensinado e separado um pouco das promessas de Deus, separamos uma noção terrena e eterna. Muitas vezes a gente acha que Deus promete algo para nós e que o fim dessa promessa é o desfrute terreno, é o gozo temporal. Mas tudo que Deus nos promete tem um propósito eterno. Tudo que Deus nos promete tem um propósito eterno. A promessa que Deus faz, você vai ser um bom médico, você vai ter uma boa profissão, você vai concluir o seu curso. Isso não é um fim em si mesmo. Esse não é o objetivo de Deus para você. Mas o propósito de Deus, através dessa promessa, é que, através disso, Deus vai alcançar pessoas. Deus vai fazer outras coisas maiores. Então, sempre com um olhar na eternidade. A gente foi inundado de ensinamentos, muitas vezes através de louvores, através de pregações, de que as promessas de Deus têm que ser cumpridas nessa terra. Ela tem um prazo de validade. Mas tudo o que Deus promete, ela inicia-se aqui na terra, mas há uma conclusão no céu. Porque todos esses aqui, que a Bíblia menciona, eles começaram.
Abraão foi prometido que ele teria um filho. Mas a conclusão, percebe, irmãos, a conclusão é no céu. Eles não obtiveram a conclusão, a concretização daquilo que Deus prometeu. Toda promessa tem um propósito, não é por satisfação do nosso eu. Deus não nos dá bens, não nos dá coisas, não nos dá presentes para o benefício próprio de nós mesmos. Aliás, toda vez que Deus dá com esse propósito, ou duas uma, ou Ele dá e tira logo em seguida, ou Ele não dá. Tudo o que Deus nos oferece, todas as promessas que Deus faz, todos os presentes de Deus, é para o benefício de outras pessoas. Amém? Quando Deus chamou Abraão, disse que ele seria pai de multidões, de um povo incontável, de um povo que não se comparariam aos grãos de areia, não se comparariam às estrelas do céu, a quantidade. Ele não tinha noção do que significava isso. Ele pensava que a promessa de Deus era simplesmente para ter um filho, o prazer de ter um filho. De sorte que tem vezes que Deus percebe que as promessas que Ele fez para nós, uma vez concretizadas, estão nos transformando em maldições. E assim como Abraão, Deus faz prova conosco todos os dias, para saber qual o objetivo daquilo. Deus diz: ei, eu não te dei isso para esse fim, eu não te dei isso para esse propósito, eu não coloquei você nesse lugar para ser mais ímpio do que você era. Eu não te dei esse cargo, eu não te dei esse emprego para você fazer o que você bem entender. É com um propósito. O propósito de alcançar pessoas, o propósito de glorificar o meu nome. Por isso que, repito, todo o propósito de Deus, ou melhor dizendo, toda promessa de Deus tem um propósito eterno. A gente tem um olhar muito humano, gente. A gente quer tudo aqui e agora. A gente pensa só no nosso deleite, no nosso prazer. A gente pensa que se nós não aproveitarmos, se nós não desfrutarmos o que existe de melhor aqui, se nós não usarmos e abusarmos das coisas dessa terra, nós seremos pessoas mais infelizes. Mas Abraão pôde perceber o quão precioso valor tem em obedecer ao Senhor e dizer que, apesar da promessa que Deus tinha feito, tinha concluído, iniciado a conclusão em Abraão, Abraão tinha ideia de que existe algo maior e de que aquele presente não pode nunca jamais roubar o lugar do nosso coração que pertence a Deus. Então, por maior que seja, irmãos, Deus não nos proíbe de sonhar, e Deus ainda convoca para sonharmos alto, sonhar com coisas grandes, sonhar com coisas grandiosas. Mas Ele também nos disse que os sonhos dEle, as propósitos e os planos dEle são muito maiores que os nossos. Se os nossos sonhos e planos são grandes, os de Deus são muito, muito, muito maiores. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim é os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então esses homens, para concluírem a sua carreira, para executar aquilo que tinha sido proposto para eles, eles entenderam esse princípio. Eles entenderam que tudo o que existe começa, tem um meio e tem um fim em Deus, em Jesus Cristo e na glória dele. Amém? Outra coisa que nós observamos é que numa carreira, numa corrida, existem muitos obstáculos, existem muitas distrações. No versículo 12 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O melhor exemplo, a melhor analogia seria os 100 metros com barreira, onde as coisas e os percalços da vida seriam as barreiras que nós temos que enfrentar, e o nosso maior inimigo é o pecado. E o texto ele é muito feliz ao nos dizer que nós temos que nos livrarmos não somente do pecado, mas também de todo peso. Porque existem coisas em nossas vidas que não é pecado.
Existem coisas que a Bíblia não fala, não trata especificamente a respeito disso. E que não é pecado, mas pode nos levar a pecar. Se algo que não é pecado, mas mesmo assim me atrapalha, a Bíblia manda-nos se livrar. É muito importante isso. Muitas vezes a gente perde muito tempo na vida, e a gente só vai ter noção disso quando chegarmos na eternidade, e a gente percebeu quanto de tempo a gente perdeu. O tanto de coisas que deixaram de serem feitas, porque nós não prestamos atenção no tempo. Nós nos entretemos com coisas fáceis. Nós nos distraímos com coisas supérfluas. E às vezes deixamos de focar naquilo que é preciso. E o pecado é esse grande inimigo, esse grande desafio. Mas a nossa relação com o pecado não é de tristeza e alegria. Eu estou triste agora, pequei e perdi a salvação. Eu estou triste agora, pequei, acabou a minha vida, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução. Existem duas coisas sobre o pecado que é muito interessante, que eu gosto sempre de dizer, é que o pecado vai muito mais além do que a lei revelada através da palavra de Deus. E eu vou explicar aos irmãos isso. Eu não estou dizendo que eu posso dizer que aquilo que é pecado é aquilo que não está na Bíblia. Mas existe o Espírito Santo de Deus, que é pessoal. O Espírito de Deus não é um ser coletivo, ele é um ser pessoal. Ele fala, ele interage com cada um de nós. E esse Espírito é o próprio Deus, que nos ensina diariamente o que é correto, aquilo que atrapalha e o que não atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E nem tudo está na Bíblia. O nosso contexto, a nossa vida atual, muitas coisas não está na Bíblia. Como é que eu vou saber se fazer uma tatuagem é pecado? Como? Não tem. Por mais que muitos queiram driblar, muitos queiram forçar algumas vezes algum texto, não há na palavra de Deus nada que me diga que isso é pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, nos diz se é correto ou não fazer. Muitas vezes tem coisas que incomodam-nos tanto, de maneira tão imensa. Deus, é melhor tirar, é melhor abrir mão e permanecer com a integridade na nossa intimidade do que fazer o que eu estava pensando. Quer mais outro exemplo? José foi tentado pela mulher de Potifar. E eu pergunto aos irmãos, qual a lei que proibia José de deitar com a mulher do próximo? Existia alguma lei dizendo que não podia? Existia algo que impedisse, existia algo escrito que impedia José de deitar com a mulher do próximo? A resposta é não, irmãos. Não havia naquele tempo, devido à cronologia da história, a lei escrita de Moisés, por ter Moisés vivido um tempo depois de José. Mas havia no coração de José uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo que impediu ele de cometer aquele pecado. Como eu cometeria tal erro contra o meu Senhor e cometeria pecado contra o meu Deus? De onde vem essa noção de que isso é pecado sem haver nada escrito? Só através de um relacionamento, irmãos. Existem coisas que eu não sei explicar, olha, infelizmente não vai dar para ficar aqui, infelizmente esse lugar, não sei explicar o que aconteceu, eu não estou me sentindo bem, o Espírito Santo de Deus falou para eu sair daqui, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, não estou me sentindo bem com essa atitude, eu não estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo, eu vou sair, mesmo que a Bíblia não diga exatamente, explicitamente aquilo, eu vou sair daqui, eu vou deixar de fazer isso, porque o Espírito Santo está me impulsionando a fazer o contrário. E o pecado é isso, irmãos. O pecado é um rompimento da nossa intimidade com Deus. O pecado, ele rompe uma aliança que está sendo feita através de Deus e o homem. De sorte que
muitas vezes nós nos preocupamos com o que é supérfluo nessa relação, que são as consequências. Quando Davi peca, Davi não está preocupado com o que ele vai perder. Davi não está preocupado com as consequências que virão e vêm. O pecado, não estou dizendo aqui que não tem consequências. Elas vêm e são severas. Davi experimentou bem o peso das consequências do pecado. Davi viu na pele o que é ter a espada posta na sua casa, e desde a sua morte, e desde daquele dia em diante, até a sua morte, a espada não se apartaria da casa de Davi. O pecado cobra seus preços. Mas Davi, trocando em miúdos aqui para a gente, ele diz, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a minha relação com Deus. E toda vez, irmãos, esse deve ser a nossa postura diante do Senhor. Toda vez que pecarmos, toda vez que nós pararmos para pensar, pequei contra o Senhor, imediatamente esqueça as consequências, esqueça as coisas que virão, vai acontecer isso. Deus, me perdoa. Senhor, eu posso perder tudo o que eu tenho, Senhor, mas eu não posso perder o Teu Espírito. Eu posso perder a minha reputação, eu posso perder o meu crédito com outras pessoas, eu posso perder o meu prestígio social, eu posso perder o meu prestígio diante de todos, mas o que eu não posso perder, Senhor, é o Teu Espírito na minha vida. Por isso, irmão, nós temos que nos livrarmos, fazer luta, guerra, contra tudo que nos atrapalha nessa corrida. E o pecado, ele é o mais letal, ele é o mais potente inimigo que existe contra as nossas almas. Ele é capaz de nos tirar da presença do Senhor, nos jogar no mar da culpa e do ressentimento e nunca mais fazer voltarmos. Se nós não tivermos a noção de que somente a graça do Senhor, e quando olhamos para o nosso relacionamento, Espírito Santo não nos larga, não nos deixa. Não nos deixa, Senhor, por conta do meu pecado. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E a palavra de Deus nos garante que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrarmos de todo o mal. E outra coisa sobre o pecado é, a conclusão disso é o arrependimento, irmãos. Pois não é possível haver de fato, pedido de perdão sem que haja o arrependimento. E arrependimento, que vem do grego o metanoia, significa de fato dar a meia volta, um contorno de 180 graus, não estacionar. O que a palavra arrependimento está dizendo que não é que eu não deixe de fazer as coisas, é que eu tenho que fazer as coisas contrárias às coisas que eu fazia. Não é que eu deixe de roubar, não é que eu deixe de mentir. Ah não, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de me embriagar, eu parei de embriagar com drogas, de me drogar, de me ficar ébrio através da bebida. Eu parei. Mas a conversão, o arrependimento, ele nos diz o contrário, que eu tenho que fazer as coisas contrárias, é uma meia volta, é o andar no sentido contrário. Se eu antes fazia as coisas erradas, eu tenho que fazer as coisas certas e não ficar estacionado. Se eu antes roubava, agora eu tenho que dar. Lembra de Zaqueu? Eu preguei aqui na outra vez. Lembra de Zaqueu? Zaqueu roubava, ele disse, Senhor, eu entendi tudo, eu vou dar a metade que eu tenho aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se eu mentia, não é que eu vou parar de mentir, eu vou falar a verdade agora, eu vou viver a base da verdade. Então, o arrependimento diz que eu tenho que fazer as obras contrárias àquilo que eu fazia antes, e dar a minha volta, e andar no caminho correto. Amém? Então devemos nos livrarmos do embaraço do pecado, para que a gente consiga olhar para o alvo, que a gente consiga correr a nossa vida, o que está proposto a nós, de maneira correta e diligente. E por fim, a outra coisa que vai nos auxiliar, ou na verdade uma das coisas mais importantes da nossa caminhada, no que está proposto a nós, é o
que está no versículo 2 do capítulo 12, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nessa carreira que nos está proposta, nós temos ajuda. As bênçãos que Deus nos dá, elas são para o nosso proveito, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem. Aquilo que Deus faz em nossas vidas é com o propósito de alcançarmos outras pessoas. Isso são ajudas, coisas boas. Existem os empecilhos também, que é o pecado. Nessa carreira teremos muitas dificuldades, e o pecado é a mais potente que pode nos parar, ou então nos tirar do jogo. Mas existe algo, irmãos, que se a gente não nos atentarmos, será impossível concluir a nossa missão. O texto diz que nós temos que ter os olhos fitos, fixos, focados, alicerçados em Jesus. O texto não pede para simplesmente olharmos. O texto não pede para simplesmente vislumbrarmos a Cristo. O texto fala para nós olharmos firmemente, olhar com ardor, olhar com firmeza, com tudo o que há em nós, com todas as forças que existem em nossos corações, olhar firmemente para Jesus. Se nós não olharmos para Cristo, irmãos, se nós não observarmos tudo o que Ele fez por nós, tudo, toda a carreira, todo o nosso esforço, tudo o que façamos é vão. De sorte que, se não atentarmos para esse fato, a nossa vida, segundo o apóstolo Paulo, ela é a mais miserável que existe na face da terra. Pois se não cremos que nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados, se não crermos na ressurreição dos mortos, se não crermos na obra vicária de Jesus, tudo que façamos é vão. E a nossa vida é a mais miserável de todos os seres humanos. E muitas das vezes, nós simplesmente perdemos o foco, nós simplesmente perdemos a visão. E olhar para Cristo, e o texto ele ainda é mais explícito: em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da humilhação, e assentado à destra de Deus está. Ele cita algo específico da vida de Jesus que fala muito aos nossos corações, que é a abnegação de Cristo. Nós imaginamos, nós por um momento já paramos para pensar o que significa o verbo se fazer carne, o que significa o divino se tornar humano, o que significa o ser glorioso se humilhar, o que significa do Deus que é sublime, supremo, se fazer inferior, o que significa que o ser que está acima de tudo e de todos, no lugar mais santo que existe, descer ao lugar mais podre e mais sujo que existe. Nós já imaginamos o que é isso? De trocar algo que é belo, algo que é supremo, algo que é sublime, que é transcendental, que é eterno, por algo terreno. Jesus fez isso simplesmente por amor, mas também para cumprir um propósito. E o texto está nos mostrando para nós olharmos para Jesus e, sobretudo, o seu exemplo de abnegação e de renúncia. Irmãos, se nós quisermos concluir a nossa carreira, nós temos que, nada mais, nada menos, que renunciar a tudo. A tudo. A tudo por amor a Cristo. O evangelista Lucas, em seus relatos, eu percebo que ele é muito mais radical ao falar dos eventos sobre Jesus Cristo. Ao falar acerca do chamado de Mateus, os outros evangelistas vão dizer que Jesus chama Mateus à coletoria. Diz que Mateus, onde ele estava, Jesus chama e ele vai com Jesus.
Só que Lucas acrescenta uma frasezinha. E Levi, largando tudo, seguiu a Jesus. Se a gente perceber, esse tudo, ele é recorrente no Evangelho de Lucas, ele vai sempre falar isso. Aquele que não negar a tudo, não é digno de mim. Jesus renunciou toda a sua glória, irmãos. Se fez carne. Se limitou ao tempo. Jesus se limitou ao espaço. Imagina o ser eterno, o ser grandioso, o ser que é imensurável da sua grandeza e da sua glória, se fazer como nós. Jesus se limitou às coisas horrendas dessa vida, dessa terra, às limitações que só os seres humanos passam. Tudo com um objetivo, com um propósito de nos salvar. Então toda a nossa abnegação, ela vale a pena, irmãos. Ela vale a pena. Você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de pecar por simplesmente, eu sou o bonzão, eu sou o mais santo, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é capaz de sozinho enfrentar tudo isso. E existe uma recompensa, irmãos. Existe uma recompensa, existe um céu. Existe um Deus que preparou morada para nós. Existe um Deus que foi assunto aos céus para preparar a nossa morada. Existe um Deus que se negou ao ponto de morrer na cruz por nós, de dar a sua vida por nós. E nós, a nossa parte agora é só crer e se entregar como Ele se entregou. O Rodolfo Abrantes estava numa entrevista, ele disse, olha, se a forma que Cristo achou de me amar foi se entregando por mim, eu simplesmente me entrego para Ele. Quando a gente percebe que alguém fez algo inimaginável por mim, tudo que Ele pede, como eu vou dizer não a Jesus? Como eu vou dizer não ao cara que entregou a vida por mim, ao cara que se entregou por mim? Ninguém nunca fez isso. E a gente muitas vezes é órfão, a gente é carente de aceitação, a gente é carente de pessoas que nos amem, a gente é carente de que pessoas nos aceitem, a gente é carente que o nosso ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente é carente de que a gente precisa toda vez fazer algo para que eles nos aceitem. A gente é carente de ser amado muitas vezes. E a gente isso muitas vezes pega as migalhas que os outros dão, que aquela pessoa em quem a gente está interessado, eu tenho que fazer tudo para que ele me note, para que ele retribua para mim. Mas irmão, já existe uma pessoa que se entregou por você, demonstrou a maior prova que alguém pode fazer por outro. Jesus Cristo se entregou por nós. E agora, irmãos, abnegar é só, sinceramente falando, é uma parte pequena do que aquilo que a gente tem que fazer. A maior obra que existiu nessa terra, Jesus já fez. E se Ele se entregou, se a parte que o autor de Hebreus está me dizendo para eu fitar em Jesus, para eu fixar os meus olhos em Jesus, é na parte da sua abnegação, se eu não olhar tudo isso, eu me perco na caminhada e na carreira que nos está proposta. Porque, irmãos, sinceramente falando, por que estamos aqui? Por que estamos reunidos nesse lugar? O que fazemos aqui? Por que servir ao Senhor? Por que sair das nossas casas? Por que vir antecipadamente preparar o som, preparar a luz? Por que vir a esse lugar fazer manutenção, fazer limpeza, fazer tudo isso? Para que isso? Sem um objetivo, sem um propósito. Tudo por causa de Cristo, irmãos. Tudo é por causa dEle, tudo é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro de tudo. Quando nós perdemos esse foco, irmão, nós perdemos a nossa vida. Nós nos deixamos levar pelas coisas terrenas. Nós nos deixamos levar pelas situações. Muitas vezes, irmão, quantas picuinhas nós nos livramos de, meu Deus do céu, o céu é muito maior que isso. O prêmio que nós receberemos é muito maior que qualquer coisa nessa terra. Tudo o que passamos, todos os percalços da vida é muito pequeno perto da glória de Deus.
Portanto, temos que seguir com cabeça erguida, olhando para Jesus. Temos que seguir com a cabeça fitas nele, com o olhar fixo nele, para não perdermos o foco e a direção, pois se por um instante fizermos isso, acabou. Muitas vezes é só um espaço, uma brecha que precisamos para tirarmos da presença do Senhor. Então nunca, se queremos continuar, se queremos concluir a nossa fase, se queremos passar o bastão adiante, correr, fazer a nossa parte, precisamos observar com diligência, precisamos fitar fortemente, tenazmente, os nossos olhos em Jesus. Precisamos ardentemente, irmãos, esquecer daquilo que é terreno, e que por muitas vezes nós damos muito mais valor aos ressentimentos, aquilo que é perene, aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro, aquilo que é material. Damos muito mais valor ao que é eterno. Irmãos, um respingo da eternidade, o respingo da glória de Deus que cai sobre nós nesse lugar essa noite, ela é suficiente para termos noção daquilo que nos aguarda, do prêmio que está proposto para cada um de nós. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Então nessa hora eu quero convocar os irmãos a se colocar de pé. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém faz nada por si mesmo, nem para si mesmo. Precisamos um dos outros. E há um anseio. O mundo clama por resposta. Toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação da glória de Deus através de seus filhos. Toda a criação aguarda, irmãos, pela nossa manifestação. Em Cristo Jesus, muitas vezes nós reduzimos a obra do Calvário de Cristo a apenas nos salvar. Mas a obra vicária de Jesus, ela é tão grande que ela reconcilia não só a nossa vida com Deus, mas toda a criação. Toda a criação foi redimida na cruz. E essa criação está aguardando, irmãos, a gente bater no peito e dizer: Senhor, é comigo. Senhor, eu vou participar da tua obra. Senhor, eu vou vestir a camisa do teu time imbatível. Senhor, eu quero lutar as tuas lutas. Eu quero sofrer por causa do Evangelho de Jesus. Eu quero ser perseguido, Senhor, mas não por conta do meu temperamento. Eu quero ser perseguido, Senhor, por causa do testemunho da fé em Cristo. Jesus, faz-me, Senhor, um servo mais obediente à tua voz. Faz-me, Senhor, mais suscetível, Senhor, aos teus sussurros, mais atencioso, Senhor, ao teu falar. Senhor, e se por algum momento da nossa caminhada, Senhor, e se existem pessoas nesse lugar, Senhor, que perderam o foco de Cristo nas suas vidas, que venha ser restaurado. Senhor, restaura relacionamento, Jesus, restaura pessoas, restaura vidas, restaura lares, Senhor, restaura casas, ó Pai. Casas, Senhor, que foram devastadas, que foram destruídas pelas consequências do pecado, Jesus. Livra-nos, Senhor, de toda culpa, Senhor. Perdoa as nossas transgressões. Salva-nos, Senhor, salva a nossa terra, Jesus. Salva, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Salva o nosso lar.
Senhor, vem nos resgatar também, ó Deus. Muitas vezes nos encontramos, Senhor, no caminho, mas sem foco, sem direção. Estamos parados, ó Deus. Estamos, ó Deus, no piloto automático, Jesus. Queremos essa noite, Senhor, voltar, Senhor, ao Teu propósito, Jesus. Queremos cumprir com diligência a carreira que está proposta para cada um de nós. Queremos batalhar as Tuas batalhas, queremos lutar as Tuas lutas, Senhor. Viver a Tua vida, Senhor, para experimentar, Senhor, da vida eterna que Tu morrestes para conquistá-la por nós. Senhor Jesus, nesse lugar, ó Deus, vem renovando, Senhor, as nossas vidas, Senhor, vem nos dando propósito, Senhor. Vem nos dando propósito, ó Deus. Muitas das vezes oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê um propósito para viver, para que o Senhor nos dê, Senhor, dons espirituais, ó Deus. Que dons sejam derramados nesse lugar, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem batizando pessoas, Senhor, para que Teu Espírito seja fiel e seja atuante em nossas vidas. Espírito de Deus, vem nos auxiliando, Senhor, em tudo que precisamos. Eu queria nesse instante chamar também aqui ao altar todo o pessoal que vai participar da liderança, fazer uma oração. Os irmãos ainda com a cabeça curvada, com as mãos no coração e orando ao Senhor. Senhor Jesus, nós não nos ausentamos, Senhor. Nós não pipocamos. Jesus, Teu chamado é conosco. Deus está falando com cada um de nós. Deus está falando com cada um nesse lugar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu sei, Senhor, que basta apenas uma palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, para que a cura seja liberada. Basta uma palavra, Senhor, para que haja restauração. Basta uma palavra Tua, Pai. Uma palavra, Senhor, para que o milagre aconteça. E eu louvo a Deus, ó Pai, pela vida de cada irmão que se disponibiliza, que utiliza, Pai, a sua juventude em prol do Evangelho de Jesus, que utiliza a sua vida, não importa a idade, na causa do reino de Deus, que deposita o seu tesouro no que é eterno e que chama a responsabilidade para si. E sabemos, ó Deus, que a responsabilidade pelo Teu Evangelho é muito grande, é muito árdua, e que exige que haja, Senhor, um reforço, e que exige, Senhor, que haja, ó Pai, um auxílio. E o que nós viemos Te pedir nessa noite, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo venha estar fortalecendo a vida de cada irmão que serve na casa do Senhor, e sobretudo cada irmão que vai participar, Senhor, da liderança do retiro. Sabemos quantas lutas, quantas preocupações, quantas batalhas existem, mas também temos a plena certeza do Deus a quem servimos. Temos a plena certeza daquele que é fiel, aquele que chama, aquele que guarda, aquele que nos garante que em todo tempo estará conosco. Então Jesus vai abençoando, ó Deus, colocando a vida, Senhor, dessas pessoas, desses jovens, desses Teus servos, desses homens e mulheres amados por Ti, Jesus, para que através das suas vidas outras pessoas também sejam alcançadas pela Tua glória, sejam alcançadas pela Tua graça, que eles venham prosseguir na carreira que o Senhor propôs a eles, que é servir ao Senhor com amor e paixão, que é servir ao Senhor com tudo o que há dentro dos seus seres. É assim, Senhor, que eu Te oro nessa noite, já abençoando a todos. Eu também, Senhor, faço mais um apelo, ó Deus, nessa noite, que se há, Pai, pessoas nesse lugar
que entendeu sua condição de pecado, que entendeu a sua vida está distante de Deus e que precisa do Salvador na sua vida. Eu queria convidar essa pessoa a vir aqui à frente para orarmos por ela. Sabemos que Deus se faz presente nesse lugar. Sabemos que a graça de Deus se faz presente aqui. E a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Deus tem o objetivo de salvar a cada um que está aqui. Por mais que você não ache, por mais que você não perceba, por mais que você ache que suas obras é suficiente para te salvar, Deus, através de Cristo, está nos dizendo que todos nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos por Jesus. O Espírito Santo de Deus vai convencendo todos os pecadores, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que precisamos de Ti, Jesus. Que se não há, Pai, pessoas nesse lugar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor não encerre e que haja mais oportunidades, Pai. Que o Teu nome venha ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus, amém.
Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer. Pois só existe uma aqui que brilha em minha vida e é você. Não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Pois eu sei. Pois eu sei. Derrama tua glória até aqui. Pois eu sei que santo é. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei. Pra finalizar, só igreja, só igreja. Pois eu sei.